Meus queridos, vamos ler a palavra de Deus? Na 1 de Paulo a Timóteo, no capítulo número 2. 1 Timóteo, capítulo 2. A partir do versículo número 1. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo número 1. Amém? Todos acharam aí? Amém. 1 Timóteo 2, versículo 1. Acho que tem até ali no telão também. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os homens, ou que os varões, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Querido e maravilhoso Deus, mais uma vez eu me ponho diante do Senhor hoje à noite, pedindo a sua bênção sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Toma-me nas tuas mãos, Santo Espírito, traz nessa noite um renovo de mente, de coração, para cada um de nós aqui, para a minha vida, preciso de ti, e coloco, ó Deus, tomo nessa noite, ó Pai querido, este tempo, para dizer o como o Senhor é bom, e pedir ajuda a cada um aqui a entender a sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, podem sentar. Eu tenho uma esposa maravilhosa, que ela compartilha tudo comigo, irmãos, até o resfriado. Eu cheguei, legal, trabalhei, e logo fui para a cama, né? Deitei lá, ela disse, mas eu nem olhei para a sua cara, nem fiquei perto de você. Eu falei, não, mas você estava tão próxima de mim. E hoje de manhã eu já estava sentindo o que ela sente. Que coisa linda, né, irmãos? Até a gripe, a gente compartilha uns com os outros, não é? Não é certo, Carlos? Você gripa, a Luciana participa desse momento, né? Isso é lindo. Faz parte, né? Isso faz parte. Queridos, hoje à noite o texto que lemos, vocês já devem ter com certeza a certeza que estaremos falando de oração. Mas há uma frase aqui no capítulo, no início desse capítulo número 1, que eu quero tomá-la como tema para a nossa meditação hoje à noite. Antes de tudo. O que você entende por antes de tudo? É antes. Primeiro, antes de fazer qualquer coisa, concorda? Antes de tudo. Aí eu pergunto, a oração na sua vida, ela é antes de tudo?
A oração para você, ela ocupa esta posição? Eu vejo que tem muita gente com calor. Alguém que entende de aumentar, pode aumentar. Para mim aqui pode, se quiser aumentar, os outros também. Eu acho que hoje quem ligou não estava sentindo calor, não é? Se alguém que entende bastante ali é o Jaime, né? Mas se alguém quiser ir lá e colocar mais velocidade, pode colocar. Eu não quero que os irmãos se sintam desconfortáveis, não. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é qual o lugar ou a importância que a oração ocupa na minha e na sua vida. Não vou hoje à noite falar de uma galeria de pessoas na Bíblia que de fato viveram esta grande verdade e por isso foram vencedores, por isso foram abençoados. Mas o nosso maior exemplo de primazia na oração é o próprio Senhor Jesus. Jesus, irmãos, desde o início do seu ministério terreno, que durou 3 anos e meio, ele ensinou a importância da oração. Ele ensinou na prática. Ele não disse aos discípulos, vocês vão orar. Ele diz, vamos orar juntos. E em muitas ocasiões Jesus os deixou descansando e foi para o seu momento de oração. Aqui Paulo, ele está perguntando, ele está dizendo o que deve ser na minha e na sua vida sobre oração. Aí eu venho nessa noite perguntar, você sinceramente é uma pessoa de oração? Você coloca a oração na sua vida em primeiro lugar? Ou você é aquela pessoa que faz os planos e pede para Deus abençoá-los? É aquela pessoa que toma a decisão e diz, agora eu vou, mas eu quero que o Senhor vá comigo. Meus queridos irmãos, que importância tem a oração para nós hoje à noite? Antes de tudo, isto é, antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer iniciativa, será que nós oramos? Seja sincero, será que você ora? O que você faz quando surge um desafio na sua vida? Realmente você ora? Irmãos, se há algo que nessa noite eu e você precisamos pedir para Deus, perdão, é por sermos tão negligentes na vida de oração. Paulo aqui está falando da oração pública. Ele está falando da oração privada. Ele está falando da oração em família. Porque antes de tudo, isto é, antes de comer, antes de sair para o trabalho, antes de tudo significa, antes de começar o culto, antes de tudo, o que Paulo está dizendo, queridos, é o que determina se a minha vida vai ser
ser uma vida abençoada é se verdadeiramente eu busco a Deus em primeiro lugar na minha vida. Normalmente, queridos, nós tomamos as nossas decisões, nós tomamos as nossas iniciativas, nós, na nossa caminhada diária, infelizmente, irmãos, colocamos Deus nas nossas decisões, não colocamos Deus para tomarmos decisões, nós colocamos a Deus naquilo que nós queremos, achamos que é certo e queremos a aprovação de Deus. Nessa chamada dimensão temporal aqui, o tempo aqui, indica, irmãos, que antes de qualquer iniciativa nós devemos buscar a paz de Deus. Amém? Amém? Antes de qualquer iniciativa, sabe por quê? Porque, irmãos, se a oração funciona, e eu creio que ela de fato funciona, você crê? Amém. Deus pode projetar luz sobre ou no nosso caminho, na nossa direção a ser tomada, quando nós temos na nossa caminhada, irmãos, às vezes incertezas. Quando nós oramos, as coisas começam a ficar claras. Orando antes de tomar qualquer iniciativa, nós podemos receber a orientação do Espírito Santo, porque Ele perscruta até mesmo as profundezas do coração do Pai. Ele intercede por nós, Ele está em nós, e Ele não é espírito de confusão. Antes de tudo, eu quero que você saia daqui hoje à noite com um desafio novo na sua vida. Amém. Eu quero sair daqui hoje à noite com essa vontade, com esse desejo de pedir a orientação de Deus na minha vida em tudo. Antes de tudo, irmãos, sabe, é lamentável, mas quando nós deveríamos estar orando, nós estamos às vezes murmurando, nós estamos ao invés de levarmos para aquele que tudo pode as nossas orações, nós estamos às vezes, há dias fiquei tão triste de ouvir um comentário que alguém pediu para orar por ele, para a sua casa, e aquilo deveria ser um pedido nesse sentido aqui. Então eu recebo um pedido e eu elevo a minha oração para aquele que é poderoso, amém? Amém. Mas ao invés de apresentar para Deus a oração, eu apresento para o outro irmão. Ao invés de oração, eu estou fofocando. Ao invés de orar, eu estou levando aquela necessidade da pessoa que ele está pedindo, porque está precisando de socorro. Mas eu transformo esse pedido de socorro, esse pedido de ajuda num comentário, e alguém não entende muito bem a profundidade do comentário. O inimigo é o mestre da mentira, da confusão, de trazer, infelizmente, no meio do corpo de Cristo isso. Está entendendo? E aquilo que deveria ser no vertical se transforma na horizontal, numa murmuração no meio do corpo de Cristo, numa fofoca, denigre a imagem de pessoas, quando essas pessoas deveriam ser ajudadas em oração. Porque se alguém pediu, é porque está precisando, concorda? Amém. E eu não deveria nunca tomar um pedido de oração que alguém venha a mim e diz: pastor, ore por mim, de apresentar essa necessidade diante de Deus, e eu então apresento essa necessidade para alguém que às vezes não está em sintonia com Deus, e essa pessoa
não vai receber isso como um pedido de oração, e sim como, está entendendo? Algo que aí já não guardo mais para mim, já levo para outra pessoa, e vai espalhando aquilo que poderia ser bênção. Infelizmente, meu amado irmão, quer ajudar? Fala com o papai. Amém. Quer ajudar? Leva para cima. Porque se eu acho que estou ajudando, comentando uma necessidade de alguém que está dizendo, eu preciso da ajuda de Deus, pode orar junto comigo, pode orar por mim. Por isso, nessa noite, entenda essa palavra que Deus colocou no meu coração de trazermos. Irmãos, esse texto, ele fala da importância que nós temos de orar antes de colocar nosso pé no chão. Amém. De orar antes de fazer qualquer coisa, de pedir a orientação de Deus, do Espírito Santo, de apresentar diante dele. Orando antes, nós nos colocamos, irmãos, efetivamente no caminho da vontade de Deus. Antes de nos colocarmos no caminho da nossa própria sabedoria, porque às vezes achamos que sabemos tudo, mas a nossa sabedoria, a nossa compreensão, o nosso entendimento, irmãos, é tão finito. E hoje Deus está dizendo, filho meu, eu quero te ajudar. Amém. Deus, irmãos, quer nos ajudar. Jesus é o maior exemplo, porque ele, na sua humanidade, orou muito. Na sua humanidade e na sua intimidade com o Pai, porque ele e o Pai eram um. Eu fico pensando, por que Jesus teve que orar? Jesus teve que orar para ensinar. Jesus deu exemplo de não fazer nada antes da oração. E Jesus não orou só para ensinar a orar, não, porque ele orou, como eu disse, a maioria do tempo de oração de Jesus, irmão, diz que ele estava a sós. Ele deixava o grupo e saía para orar sozinho. Mas em algumas ocasiões ele disse, agora eu quero que orem junto comigo, que estejam me apoiando agora, estejam do meu lado, intercedendo juntamente comigo. Por isso, irmãos, nós vemos que naquela hora mais dura da vida de Jesus, a hora mais sofrida dele na terra, que eu creio que doeu mais do que a própria cruz, o martírio da cruz, doeu menos do que aquele momento que ali no Getsemane, quando ele se pôs em oração e pediu para os seus discípulos o ajudarem em oração, estava orando com ele, juntamente com ele, para que fossem também fortalecidos para vencer a tentação de abandoná-lo. Jesus disse, olhem comigo, estejam comigo, porque a carne de vocês é fraca, o espírito está pronto, mas vocês podem sucumbir-se se vocês não orarem. Mas ali Jesus travou uma guerra em oração, ele sozinho com o Pai. E ali ele venceu. Quando ele disse, Pai, o cálice é amargo, a dor é grande, o pecado de toda a humanidade cai sobre mim. Passa de mim esse cálice, se for possível. Todavia não seja a minha, mas a tua vontade. Naquele momento, irmãos, o inferno estava todo ele revoltado contra Jesus.
Naquele momento o inferno inteiro queria que ele desistisse. Mas a Bíblia diz que anjos vieram confortá-lo. Amém. Glória a Deus. Ali ele chorou, ali ele suou sangue, ali ele viu quão importante é, nas horas mais difíceis da nossa vida, irmãos, estarmos em oração. Amém. Diante de Deus. Glória a Deus. Antes de tudo. Jesus não esperou ir à cruz para orar. Ele orou antes. Ele ganhou força antes. Eu fico pensando na sua humanidade. Já pensou se Jesus não tivesse orado? Quando aquelas palavras, escárnio aos pés daquela cruz dizia: se você é o Filho de Deus, desce daí agora. Mas ele estava ali porque tinha orado e ele sabia: esta é a vontade do Pai. Amém. Glória a Deus. Esta é a vontade do Pai. Essa é a vontade da Trindade Eterna. Eu preciso ficar aqui. Ele, quando recebe a visita de anjos, que ele recebe o consolo do Pai, que ele recebe essa certeza, ele disse: a dor é grande, a dor é intensa, mas eu sei que esta é a sua vontade, porque não é a minha, mas a sua vontade. Antes de tudo, irmãos, como nessa noite precisamos pedir perdão para Deus. Somos um povo, uma igreja hoje que ora pouco. A igreja cristã de hoje é uma igreja que ora pouco. Principalmente a igreja brasileira é uma igreja que ora pouco, sabe por quê? Que é uma igreja que vive nesta falsa paz. É uma igreja que vive numa liberdade de expressão religiosa tão grande. A igreja no início, a igreja nos seus primeiros dias e anos, e na história da igreja, houve épocas que ser cristão só debaixo de muita oração, só debaixo de muita cobertura de oração, e de oração, oração e oração. Por que, irmãos? Porque ser cristão, quando a espada podia chegar a qualquer hora, ser cristão quando a qualquer hora poderia perder a vida, só debaixo de muita oração. Mas hoje vivemos nesse tempo de muita liberdade, nesse tempo que a maioria das nossas orações, elas são orações para pedir coisas para Deus, para pedir mais bênção de Deus. Já somos abençoados às vezes e queremos mais a bênção, queremos pedir mais prosperidade, queremos a maioria, irmãos, infelizmente, das propostas, como eu falei hoje à noite, hoje de manhã aqui na igreja, que o evangelho da cruz, o evangelho da morte, o evangelho da dor, esse evangelho não é pregado hoje, porque não é popular. Hoje se prega de muito, de fato, irmãos, sobre ser cristão é ter tudo. Ser cristão é ter todas as bênçãos à sua disposição. Ser cristão é ter um Deus Pai que enche seus filhos de bênção, que cuida dos seus filhos, que prospera seus filhos. E as pessoas então vivem hoje como se a morte não fosse chegar. Vivem hoje pensando que ser cristão é viver só para a terra e não para o céu. Vivem com muito nessa ideia, pouca ideia de que um dia haverá morte, mas um dia haverá também ressurreição para toda a eternidade. Se prega muito pouco a respeito da ressurreição, se prega muito pouco hoje, fala muito pouco, irmãos, sobre o centro do cristianismo, como Paulo disse: se eu fechando os olhos tudo acabou, eu sou pobre, sou miserável, que fé é essa que termina no túmulo? Paulo estava exortando o povo, os cristãos da época, os romanos, os coríntios e tantos outros, a respeito da esperança que vem depois. Antes
de tudo. Antes de tudo, traz uma motivação, concorda? Uma motivação nova. Antes de tudo, quer dizer, é mais importante que qualquer coisa. É mais importante do que comer e beber. Significa, queridos, que é importante para mim. Sabia que tem pessoas que têm 10 anos de crente e nunca participou de uma vigília? Sabia que tem pessoas que já estão na igreja há muitos anos e nunca passou uma noite de vigília, quando Jesus fazia vigília muito? Nunca participou de uma vigília. Tem gente que diz: pastor, eu não sei orar. É como se Deus tivesse filho mudo, irmão, está errado, concorda? Oração é uma conversa com Deus. Amém. Começa a conversar. Já notou que a criancinha, quando ela começa a pronunciar aquelas primeiras palavras, sai até meio que errada, não sai? Mas mãe que é mãe entende até a palavrinha errada. Sabe o que a criança... Olha assim, pegar um de fora não entende nada, mas a mãe entende, o pai entende. Você não entende seu filho? Confesso que às vezes, se eu chegar perto, eu digo: o que ele está falando? A mãe diz: eu sei o que ele está falando. Irmãos, tem gente, verdade, eu estou tem crente velho que não ora. Crente velho que fica pedindo: pelo amor de Deus, fala, essa oração ele faz: Deus, não deixa o pastor me pedir para orar em público. Acho que Deus vai escutar essa oração, irmão. Deus, pelo amor, não deixe o pastor me pedir para fazer uma oração em público de maneira nenhuma. Não permita que isso aconteça comigo, eu vou morrer de vergonha. Sabe por quê, irmãos? Não exercita. Não é importante a oração. Está entendendo? Hoje, como diz a brincadeira, né, tem muitos crentes que são os crentes 6 horas. 6 horas por mim. Está entendendo? Sempre está, é como se é o serviço de muleta para o meu irmão. Nós devemos orar uns pelos outros. É bíblico orarmos uns pelos outros. Mas se eu ficar, em alguns momentos não tem ninguém para orar, aí é você e Deus, você tem que abrir a boca e começar a falar, está entendendo? Mas aí não se orar. Meus queridos irmãos, oração só passa a ter valor quando eu pratico. Sim. A igreja tem reunião de oração. Sabe quantos que vem? Nem o dízimo vem. Nem 10%, nem 5%. Ora, igrejas grandes, as igrejas às vezes que domingo à noite tem 1.500 pessoas, na reunião de oração tem 50. Sabe por quê? Porque é diferente da igreja de Atos dos Apóstolos, que diz que eles, unânimes. O que é unanimidade? Eles estavam unânimes em oração. Era para jejuar, jejuava em unanimidade. Por isso tinha prodígios, sinais e maravilhas acontecendo todos os dias. Pedro estava preso, mas diz que havia oração incessante. A igreja estava reunida, orando por Pedro, que estava na cadeia. Meus queridos irmãos, qual é para você a importância, a motivação que te leva a orar? O lugar que a oração ocupa na minha vida, seja ela profissional, seja ela afetiva, pelo meu casamento, pela minha casa, meus filhos, seja ela para o meu ministério,
seja ela em que área for da minha vida, será que ela é tão importante que eu não vivo sem oração? Seja sincero. Seja sincero. Você é um homem de oração, uma mulher de oração, um moço de oração, uma moça de oração. O que é mais importante para você? O que é mais importante? Jesus disse: olha, se o reino de Deus não é mais importante para você, suas prioridades estão erradas. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Buscar. Que Deus nessa noite, queridos, nos perdoe. Perdoe por orarmos pouco. Orarmos pouco. Jesus disse: olha, haverá dias na vida que além da oração você tem que jejuar. Sabia que há muita gente que nunca fez um jejum na vida? Nunca separou um dia para dizer: eu vou consagrar hoje um jejum. Eu quero aprender a jejuar. Eu quero exercitar o jejum na minha vida. Começando com uma das refeições que eu vou me abster de comer. Depois quem sabe eu consigo ficar 2 refeições num dia. Meus irmãos, vamos ver quanta intimidade com Deus nós passamos a ter. Amém. Glória a Deus. Como as coisas começam a mudar na nossa vida. Antes de tudo, eu exorto. O que é mais importante para você? O reino de Deus ou as suas prioridades pessoais? O que é mais importante? As coisas dos céus ou as coisas da terra? O que é mais importante? Sabe por que, irmãos? Não somos mais abençoados porque oramos muito pouco. A palavra de Deus é clara que se você semeia pouco, você vai colher muito. Tem jeito, irmãos? Se você semeia pouco, pouco vai colher. Se você semeia mais. Ontem, antes de sair de Campo Grande, nós fomos orar com a pastora Nelce. É uma gigante de oração da nossa denominação. Uma intercessora. Se eu sou o que sou, estou aqui hoje à noite, queridos, porque aquela mulher ora por mim todos os dias. Essa semana ela passou pelo vale da sombra da morte. Ela diz que tinha, humanamente pensando, ela disse: pastor, eu sabia, estou sendo levada. E eu falei com Deus, ela disse, porque de repente ela foi caindo a sua pressão arterial, ela foi perdendo todos os movimentos, perdendo toda a força do corpo, sua pressão baixou a menos que 5, e ela nem se mexia. E a nora começou a ligar para os intercessores que oram juntas. Ela tem uma cadeia de pessoas que oram junto com ela, pessoas de oração. E ela disse: pastor, o senhor sabe que eu tenho muita intimidade com Deus. Eu sei se eu disse. Ela falou: Deus fala comigo, pastor.
E um desses meus filhos, que Deus me colocou para levantá-lo para o ministério, ele ficou sabendo, e várias pessoas da minha cadeia de oração começaram a interceder pela minha vida, mas ele colocou-se diante de Deus e disse: Deus, deixa ela mais um pouco comigo. Deus, eu preciso dela mais um pouco, porque aquele homem tem sido formado no seu caráter, principalmente no seu caráter de oração, porque ele não é, eu conheço, ele não é uma pessoa de oração, mas ela tem ensinado para ele: se quer ser alguma coisa na vida, ore; se quer ser mais, ore mais; se quer ser mais, ore mais; quer que Deus te use no ministério, ore mais. Ele disse: eu aprendi a orar com ela, eu não sabia orar, pastor. Eu sabia fazer esses pedidos egoístas para Deus, mas ele disse: eu aprendi a orar. Ela está me ensinando a orar. E eu disse: Deus, não, se for possível, deixa ela ficar mais um pouco, eu preciso dela. E ela estava me contando ontem, ela me chamou de ladinho quando chegamos, e ela: senta aqui, pastor, o senhor me conhece, o senhor entende, o senhor é uma das poucas pessoas que eu falo dessas coisas, da minha intimidade com Deus. E ela disse: pastor, naquele momento eu comecei a perceber que o calor começou a voltar no meu corpo. Eu percebi que a circulação começou a voltar. Eu percebi que as minhas mãos começaram a movimentar. E o Espírito Santo de Deus começou a falar: aleluia, você vai viver um pouco mais. Glória a Deus. Eu vou continuar te dando vida. Ela disse, porque eu fiquei surpreso, porque na quarta-feira, quando viajamos, eu fiquei assustado com o estado que ela estava. Eu até admirei-me que o seu filho foi conosco para a pescaria. E quando eu a vi ontem sentada, eu disse: que coisa linda, está muito bem hoje. E aí então a nora me chamou e disse: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu aqui. Eu achei que a minha sogra estava indo, mas Deus pode dar vida. Aleluia. Meus irmãos, orem, aprenda a orar, aprenda a orar. O Senhor Jesus ensinou que eu tenho que ter motivação para orar. Eu tenho que começar a pedir nessa noite: Deus, o Senhor me perdoa o pecado da minha negligência, do meu egoísmo. Muitas vezes eu sou chamado para ir para uma visita e me surpreendo com pessoas antigas de fé, que não me convidam nem mesmo para orar, para agradecer o pão que está na mesa na hora da comida. Até para comer não tem ação de graças. Cante gratidão para com Deus por tudo que Ele tem nos dado, pelo fôlego da vida, pela respiração, pelo ar, por tudo, pela provisão de Deus, irmãos. Às vezes queremos ter uma nação melhor, mas não oramos por aqueles que nos governam. Você leu o texto aí comigo? Você viu o que está escrito lá? Às vezes nós revelamos no nosso coração a indignação com os erros dos nossos governantes. E ao invés de apresentar perante Deus em oração, nós perdemos a nossa paz de espírito. Às vezes reunimos um grupo de pessoas e amaldiçoamos aqueles que estão investidos de autoridade. Quero que entendam isso. Toda autoridade é constituição divina.
Não importa se aqueles que ocupam o cargo são pessoas ímpias, sem temor de Deus. Irmãos, não diz que eu tenho que orar por aqueles que são bonzinhos. Eu oro por aqueles que nos governam, amém? Amém. E às vezes me vejo também caindo nesse erro terrível. E muitas vezes eu oro, ó Deus, me ajude a me policiar, não deixar que a indignação pelas coisas erradas que a gente escuta todo dia, que os telejornais, que a imprensa traz para os nossos ouvidos, e parece que você perde a dimensão do céu e começa a apenas ver como os homens estão tão distantes, quando Deus nessa noite está dizendo: ore pelas nossas autoridades para que vivamos dias melhores. Irmãos, às vezes a gente quer que o Brasil melhore, mas não oramos para que haja melhora. Parece que muitas da nossa vontade é que quanto pior ficar, melhor é. Irmão, se fica pior, você sofre mais. Quanto pior ficar, mais sofrimento tem. Deus nessa noite não está dizendo que você tem que se conformar com os erros, com os absurdos. Está entendendo? Mas você tem uma válvula de escape, Deus. Eu não quero deixar que no meu coração entre qualquer ódio, desejo de mal. Eu quero, ó Deus, pedir ajuda-me a ser uma pessoa de oração. Amém. Glória a Deus. Antes de tudo, ore. Quando for dado a você a liberdade de dar o seu voto, que um direito que você tem como cidadão, ir nas urnas e votar, vote, pede a Deus também direção, orientação, paz no coração, para que dê o seu voto. Se não quiser votar também, anula, mas quer votar, vote. Está entendendo? Temos esse direito de votar, mas depois de eleito é nosso dever orar. Porque já foram investidos de autoridade, concorda? Já tem autoridade de governança, então cabe a nós orar. Aqui na Bíblia, não está aí na Bíblia? Aqui está dizendo, verso 2: em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom. Está vendo? Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, até mesmo aqueles, queridos, que a gente acha, esse não tem jeito. Deus disse que pode salvar. Amém? Amém. Para que todos possam ser salvos. Amém. Se você não dá valor à oração, não dá valor àquilo que Deus valoriza. A prática da oração, queridos, é uma prova de fé. E fé é acreditar no impossível, até que o nosso país vai melhorar, sabia? Amém? Fé é crer no impossível. Se você acredita naquilo que você me resolve, não precisa de fé. Fé é acreditar no impossível. Deus me chama, a mim e a você hoje à noite, a orar crendo, orar esperando. O texto, irmãos, nos dá aqui uma indicação sobre o lugar que a oração ocupa na minha e na sua vida. Eu posso orar. A palavra de Deus diz aqui em todo lugar. Eu gosto desse versículo número 8. Ele disse: quero que vocês, homens, não manda para a mulher orar não, viu, irmão? Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar. Mas ai de nós se as irmãs não orassem, irmã.
Porque na Bíblia diz que as mulheres oravam mais que homens. Na Bíblia diz que algumas mulheres, irmãos, alcançaram impossível. Algumas mulheres tiveram de novo seus filhos. Algumas mulheres que foram privadas do direito de ser mãe por terem nascido totalmente sem fertilidade, Ana orou de tal maneira, chorando, gemendo, que até o pastor achou que ela estava bêbada. Mas ela estava orando. E Deus, irmãos, disse: a partir de hoje você não vai ser estéril mais. Vou te dar um filho. Amém? Nós podemos orar. Quando eu brinquei aqui, Paulo, porque Paulo fala que, irmãos, eu acho que ele diz: mulher nem te pedir que haja hora mesmo. Agora você ora em todo lugar, viu? Ore lá no seu trabalho, ore em casa, ore na rua, ore correndo, fazendo academia, amém? Ore em qualquer lugar, ore. Confesso para você que entrando naquele barco lá no Rio Miranda, irmão, cheio, transbordando assim, naquele Pantanal, e vendo aquelas toras de madeira às vezes boiando, e o homem que está, ele é um piloteiro, só tem 40 anos de experiência lá, né? Então fiquei mais tranquilo assim, Senhor, mas tu é misericordioso. E irmãos, ele deu uma batida no topo, aquele negócio, a gente ia virar de ponta cabeça. Vem aqui, não sabe nadar. Cada vez que eu entrava: Senhor, tenha misericórdia, não deixe o barco afundar e nem virar de ponta cabeça. Orar, irmão, orar no rio, amém? Orar. Fui num lugar, não pescava nada, irmão. Aí nós falei: leva daquele laguinho. O senhor sabe que eu falei: eu já fui uma vez lá, leva a gente lá. Ele falou assim: irmão, eu vou levar. E ele levou a gente lá, irmãos. Nós estávamos indo embora. Sabe que você fica decepcionado no lugar? Aí eu falei: deixa eu medir a profundidade desse poço, desse lago. Aí soltei a linha do anzol, e o negócio começou a descer, acho que uns 8 metros mais ou menos de profundidade. E não é que lá no fundo, irmão, fisguei uma piranha desse tamanho assim, subiu aqui. Eu falei: olha, tem peixe. Eu falei: não vou parar, não tem peixe. Depois daquela pegamos só eu peguei umas 15 piranha. Eu nem quis ligar para a Nilza, eu peguei umas piranha aqui. Aí tu ia apanhar. Ainda bem que o telefone funcionava, não havia tentação. Seu maluco, você sai de casa e vai pescar piranha. Mas, irmãos, mas até nisso tem que orar, concorda? Orar. Essa é a dimensão, o valor da oração. Agora eu te pergunto: e a qualidade da sua oração? Aqui eu quero terminar hoje a minha fala, irmãos, que a oração, como eu disse, que qualidade tem a sua oração? A você é uma pessoa que ora muito, mas você ora de si para si mesmo? Você ora? Eu quero que os irmãos entendam hoje à noite qual é a qualidade da sua oração. Porque o Senhor Jesus orou e Ele ensinou a orar uns pelos outros. Ore pelas suas necessidades, ore pelas necessidades dos outros. Seja uma pessoa que sinta o pulsar de Deus, do coração apaixonado de Deus, do coração amoroso de Deus pelas pessoas, e orem.
Isso é oração que tem qualidade. É aquela oração, irmãos, que eu me esvazio do meu egoísmo, de orar de mim para mim, de orar somente por mim. Quando eu começo a orar pelas pessoas, eu gosto na Bíblia, irmãos, que Jó ajoelhou e começou a orar e oferecer sacrifício a Deus em favor de pessoas que só deram problema para ele. Mas enquanto ele orava, Deus mudou a sua própria sorte. Aleluia. Qual é a qualidade da nossa oração? Tem gente que ora muito, mas não tem a mesma qualidade, concorda? Se algo que eu tenho que pedir, Senhor, ensina-me a orar como convém. Senhor, ensina-me. Eu quero pegar os modelos de oração das Escrituras Sagradas e fazer desses modelos o meu modelo de oração. Amém?